Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista, estamos aqui hoje mais uma vez para tratar de um tema muito importante. O tema de hoje, inclusive, já foi tema do Enem PPL em 2015. Sabe o que é o Enem PPL, gente? O Enem PPL é aquele Enem que é feito para as pessoas privadas de liberdade. Ou seja, o Enem PPL é aquele Enem que é feito pelos presos. E nesse Enem, especificamente, você tem uma aplicação inédita e você tem um tema de redação, que é um tema de redação também inédito. Em 2015, o tema que apareceu para as pessoas que estavam privadas de liberdade foi o histórico desafio de se valorizar o professor. Eu já peguei algumas coisas para a gente conseguir entender em relação ao próprio enunciado o que poderia ser feito, como que a gente poderia organizar as ideias do enunciado antes mesmo da gente conseguir começar a produzir o nosso tema de redação de fato. Primeira coisa que é importante é a gente conseguir fazer uma análise completa das partes que mais nos interessam no enunciado. E eu fiz um acréscimo aqui para vocês, eu coloquei esse no Brasil, porque nós sabemos que todo tema que é um tema estilo Enem, ele fala de Brasil, por mais que isso possa não aparecer explicitamente no enunciado, só que aqui eu coloquei o no Brasil para ficar mais fácil para vocês, beleza? E aí a gente tem que pegar as palavras mais importantes, os termos mais importantes. Primeiro termo, histórico, né? Quando a gente sabe que essa questão, que esse tema está trazendo uma discussão que é histórica, você não pode esquecer de colocar no seu texto em algum momento que esse desafio de se valorizar o professor não começou hoje, que ele já acontece há mais tempo e que por isso essa situação é extremamente preocupante. Aí você vai lembrar desse termo histórico, beleza? Primeira questão. Segunda, desafio. Quando a gente fala da palavra desafio, já conversamos sobre isso inclusive em temas anteriores, a palavra desafio ela trata necessariamente de problemas. Estou falando de desafios, eu estou tratando de problemas relacionados aos próprios professores. Aqui nós temos a questão do problema ou do impasse. Depois, professor, nós estamos pensando no profissional especificamente. Quando a gente fala que tem um desafio de se valorizar, o que já está implícito no próprio enunciado? Que o professor é, de fato, um profissional que é pouco valorizado no Brasil. Teve um tema do Enem, gente, que eu lembro que teve um enunciado relativamente semelhante. Em 2015, você teve um enunciado que falava assim, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí quando você via a palavra persistência, ela tinha mais ou menos o mesmo papel que a palavra histórico tem nesse enunciado. É aquele termo que você não pode esquecer de colocar, porque é um recorte que está no tema. E que se você não coloca em momento nenhum, pode se transformar até mesmo em um tangenciamento à proposta. Então esse caso do histórico você vai lembrar. Tanto ontem quanto hoje, deixando isso claro em algum momento do seu texto, já é o suficiente para garantir que você não está tangenciando. Beleza, pessoal? Então vamos pensar agora nos motivadores. Os motivadores, espero que você já tenha lido. Se você não leu ainda, aperte pause, vai lá no Drive, pega o tema para você ler e aí você vai perceber o que eles estão trazendo para nós. O primeiro enunciado, o primeiro motivador, ele fala sobre o aspecto histórico relacionado à questão dos professores. Então, esse texto motivador de número 1, ele discute sobre a questão da valorização ou desvalorização dos professores no aspecto histórico. Comenta que antigamente essa profissão era desempenhada principalmente por mulheres e tem todo um debate lá nesse sentido. E aí no texto 2 e no texto 4, você tem pequenas propagandas do próprio professor, propagandas feitas, inclusive, por sindicatos regionais dos professores, ou seja, no texto 2 e 4 a gente tem uma tentativa de exaltar esses profissionais, e aí você vai entender, né? O enunciado fala que tem um desafio de valorizar, mas ele mostra a valorização como uma estratégia que seria importante que a gente começasse a ter. E o texto 3, ele discute sobre a questão da redução do prestígio desses profissionais. Ou seja, antigamente os professores eram mais valorizados e hoje eles são menos valorizados. Acho que quando a gente para analisar e para fazer essa discussão, todo mundo concordaria com isso e perceberia que, inclusive, é um ótimo ponto de partida para que a gente possa começar a argumentar a respeito desse tema. Uma das questões que eu consideraria bem interessantes para a gente discutir
seria essa questão do reconhecimento dos professores. Antigamente, você tinha algum reconhecimento. Os professores, eles eram considerados pessoas que dominavam determinados conteúdos, eram considerados pessoas que deveriam ser exaltadas pelo grande conhecimento que eles tinham em relação a um determinado tema. E muitas vezes era o tema, o assunto, tratado na própria aula. Então a gente tinha esse processo de exaltação há alguns anos. Só que quando a gente pensa nesse momento atual, o reconhecimento, ele reduziu de fato. Por quê? Porque hoje nós temos desafios relacionados, por exemplo, a grande possibilidade de ter várias fontes de informação, várias fontes de acesso ao conhecimento. Claro que essas várias fontes de acesso, elas deveriam ser vistas como algo positivo, mas muitas vezes, se o aluno utiliza dessas outras fontes de acesso para subestimar a figura do professor, aí a gente começa a ter um problema. Porque no fim das contas, a gente deveria ter essas várias fontes de informação como uma forma de poder pesquisar sobre diversos temas, sabendo que o professor é aquela pessoa que já fez um estudo prévio, já fez uma pesquisa prévia, já é formado em uma determinada área do conhecimento. Mas hoje ainda temos esse pouco reconhecimento gerado, inclusive, por essa grande facilidade de acesso às informações, deixando claro, a culpa não é da facilidade de acesso às informações, né? A culpa é do próprio profissional, do aluno, que não enxerga a importância desse profissional. A culpa é do aluno que, devido a esse acesso grande, passa a contestar a figura do professor. Uma coisa que não mudou, né, é a questão dos baixos salários. No Brasil, nós nunca tivemos uma alta remuneração para professores, o que é muito diferente de dizer, por exemplo, que todos os professores ganham pouco. Não, nós temos várias realidades diferentes, mas o mais comum no Brasil, quando a gente vai analisar a figura do professor, é que esse profissional tenha uma remuneração baixa. Isso é o que a gente espera quando discute sobre essa questão. A remuneração baixa, ela existia antigamente e ela continua existindo nos dias de hoje. Outra questão que é fato e é um problema relacionado aos professores é o excesso de trabalho em casa, né? É muito comum, e eu acho que todo mundo já tem até essa cena meio que de cabeça, que essa cena do professor estafado, cansado, que tem que trabalhar em diversos lugares ao mesmo tempo e que às vezes quando chega em casa ainda tem várias outras atividades para executar. Professores, por exemplo, que têm a necessidade, né, de corrigir várias provas em casa, de organizar, de preparar aulas, de corrigir outras tarefas, trabalhos, etc. E aí a gente tem essa figura que, além de ter uma carga às vezes muito grande em sala, quando chega em casa ainda tem uma quantidade muito grande de trabalho, o que também é um desafio e demonstra, de certa forma, né, que a gente tem pouca valorização a esses indivíduos. Porque se a gente for pensar, você tem um professor que dá, sei lá, 40 horas de aula por semana, aulas presenciais, então 40 horas de aula. Esse cara vai ter que gastar em casa pelo menos mais umas 15, 20 horas para acabar de organizar as outras questões, para corrigir provas, para preparar a aula e tudo mais. E aí quando a gente for parar para pensar e para analisar a realidade desse indivíduo, nós temos uma pessoa que trabalha excessivamente. E aí, claro, né, se essa pessoa trabalhasse demais e tivesse ótimas condições de trabalho, seria até tranquilo para a gente conseguir equilibrar. Mas essa não é a realidade mais comum que a gente enxerga no contexto educacional. Inclusive, a gente tem discutido cada vez mais sobre a questão da violência no ambiente escolar. Ainda é comum situações, por exemplo, que alunos agridam os professores, situações de violência que envolvam, de fato, essa relação entre o aluno e o professor. Situações de violência que, inclusive, podem até não envolver diretamente o professor, mas que podem fazer com que seja gerado um grande estresse no cotidiano desse profissional. Brigas entre alunos, briga de aluno com outros profissionais da escola, a gente tem muita discussão nesse sentido. Tem uma série da Globo que você pode até colocar como repertório se você quiser, a série Segunda Chamada, que ela é bem interessante, ela trata sobre essa questão dos professores e do ambiente, do comportamento dos professores nas escolas, principalmente levando em conta a questão das escolas públicas. Nesse contexto de violência, ele é muito comum, principalmente, claro, em escolas públicas, essa violência. Você não precisa restringi-la à violência
física, existe também uma violência psicológica, uma violência simbólica, né? Um conceito do Pierre Bourdieu, que nós já até tratamos em vídeos anteriores, e é algo que vai acontecer também com frequência no ambiente escolar. É interessante também que você perceba que, devido a todo esse processo, é muito comum que os jovens tenham pouco interesse em relação à profissão. É muito raro você encontrar um jovem que fale que, por exemplo, que tem o sonho, que tem o desejo de se tornar professor. Isso tem sido cada vez mais raro, principalmente porque a gente vive num contexto que a educação ela passa por toda essa desvalorização e, além de passar por toda desvalorização e falta de reconhecimento, você tem pessoas que às vezes são obrigadas a trabalhar demais, que estão sujeitas a situações de violência e que muitas vezes vão ser, inclusive, não vão ser exemplo para muitas pessoas que não vão desejar ter aquele tipo de profissão. Tanto que um problema que tem acontecido muito comum nos cursos de licenciatura é que tem reduzido muito o número de candidatos por vaga. E aí a gente passa a ter, inclusive, no futuro, né, nós podemos ter uma mão de obra menos capacitada de pessoas que, inclusive, resolveram dar aula por falta de opção e não por opção. Isso acaba sendo, de fato, um grande desafio, um grande problema. Como repertórios para esse tema, você pode citar a própria Constituição Federal. Na Constituição, a questão da educação ela é citada claramente em 3 artigos diferentes. Ela vai aparecer para nós no artigo 6º e aparece também nos artigos 205 e 206. No artigo 6º, ela aparece como um dos artigos relacionados à questão dos direitos sociais. Na verdade, uma das questões que estão dentro dos direitos sociais. Dentro dos direitos sociais, você tem saúde, educação, moradia, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância. E aí, a educação está dentre essas garantias que estão no artigo 6º. Você tem também no artigo 5º, no 205, no 205 tem uma discussão a respeito da educação que fala que ela deve buscar o pleno desenvolvimento do indivíduo, a formação profissional e a formação desse indivíduo para a cidadania. E depois, lá no artigo 206, quando a gente discute sobre a questão da educação, existe uma discussão, inclusive, falando sobre piso salarial para os profissionais de educação, que é algo que nós sabemos que a gente tem que discutir bastante, visto que muitos deles têm um salário muito baixo. Então, você pode partir de qualquer um desses artigos para fazer a sua amarra do repertório sociocultural, para lembrar de trazer essa discussão ao longo do seu texto, e aí você pode pegar um desses 3 aqui como repertório. Depois, nós precisamos de partir para a nossa proposta de intervenção, ou seja, o que a gente precisa de fazer para solucionar todos esses problemas relacionados à educação no Brasil, especificamente relacionados a essa falta de valorização histórica do professor. E aí eu sugeriria para vocês, gente, nesse caso, um plano nacional de valorização dos professores. Ao invés de você colocar 2 propostas ou de você não desenvolver tanto as propostas, você colocaria um plano nacional. Ou seja, você tem uma proposta principal, uma proposta só, que é o plano. E aí nesse plano você vai mostrar quem que vai fazer, como que ele vai acontecer, você vai mostrar a finalidade desse plano e a partir daí você desenvolve. Obviamente, se é um plano nacional de educação, ele tem que ser desenvolvido pelo governo federal ou pelo Ministério da Educação. Qual que vai ser o objetivo desse plano? O objetivo desse plano vai ser tentar fazer com que haja uma valorização desses profissionais. Como que esse plano funcionaria? Ele teria um aumento da remuneração aos professores, obviamente não é um aumento por aumentar, seria um aumento do piso salarial para esses indivíduos. Você teria uma maior punição para situações que envolvam a violência no ambiente escolar, então a violência que acontece diretamente ao professor ou que ocorre no ambiente escolar como um todo, e você precisa oferecer um maior incentivo aos jovens para que eles tenham o desejo de se tornar professores. Se eu consigo melhorar a profissão e se eu consigo, por exemplo, oferecer propagandas para os jovens que vão fazer, por exemplo, o Enem, mostrando a importância de se dedicarem à área da licenciatura, à educação como um todo, eu consigo ter mais profissionais qualificados trabalhando nessa profissão, o que seria extremamente positivo à educação no país como um todo. Juntando todas essas questões, nós conseguimos tratar sobre como solucionar o histórico desafio de se valorizar o professor. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!